Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Caroline Souza, do time de comunicação e marketing aqui na Vogler, e eu estou aqui hoje com a Ana Lúcia, do CTV, ou Centro Tecnológico Vogler, para falar sobre a legislação de produtos integrais, a legislação recém-publicada. Então, nessa apresentação, a Ana conta um pouco para você sobre o que diz a legislação e como a Vogler pode ajudar a sua empresa e os seus desenvolvimentos na adequação dessa legislação. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Esse encontro é para a gente contar para vocês um pouquinho qual é o desenho da nova legislação, quais são as exigências, e é uma legislação bastante desafiadora do ponto de vista tecnológico. E nesse encontro a gente vai apresentar para o mercado, para os nossos clientes, algumas das soluções para tornar os alimentos integrais mais gostosos, com uma boa textura e, enfim, para que os nossos clientes consigam desenhar ou redesenhar produtos com qualidade importante. O nosso encontro é para apresentar a nova rotulagem de alimentos integrais. É a Resolução 493, de abril de 2021, que passa a valer daqui a 24 meses, ela começa a valer, e ela estabelece os requisitos para os alimentos chamados de integrais. Essa nova legislação, ela vem para agregar, porque até então existia muita dúvida, muita confusão, né? Que parâmetros que eu uso, quanto que eu uso de ingredientes integrais para chamar o meu alimento de integral. Então, como não havia parâmetros bem definidos, a Anvisa publicou essa nova resolução, né? Para que as empresas, né, consigam adequar os seus produtos, né, para que eles possam designá-los como integrais. Os prazos. Essa resolução, ela vale a partir de 22 de abril de 2022. Ela começa a valer a partir dessa data, né? A partir dessa data, as empresas terão 12 meses para adequar os seus produtos, né, de acordo com essa resolução. E no caso de massas alimentícias, o prazo é um pouco maior, são 24 meses. Hoje, o que são os alimentos integrais, né? Hoje não existe uma definição muito clara, né? Mas a partir dessa resolução 493, um alimento, para ser chamado de integral, ele deverá conter, no mínimo, 30% dos seus ingredientes na forma integral, no mínimo, tá? Então, não pode ser menos do que isso. Só isso é suficiente? Não. Além de conter, no mínimo, 30% de ingredientes integrais, esses alimentos, eles têm que obedecer uma regra, que a quantidade de ingredientes integrais, ela tem que ser superior à quantidade de ingredientes refinados, para que esse alimento se caracterize como um alimento integral. Pronto. Como regras, né? O que vale é o alimento na forma que o consumidor irá consumir, ou seja, no alimento pronto para o consumo. Então, aqueles alimentos concentrados ou em pó, por exemplo, um pó para preparo de um bolo, né? O que vale não é nesse pó, o que vale é a composição final do produto pronto para o consumo. Então, por exemplo, no caso de um bolo, né, um pó para preparo de bolo, aquele bolo já preparado, adicionado dos ovos, do leite, ele precisa conter, no mínimo, 30% de ingredientes integrais para ser denominado como integral, né? Quando a gente atende todos esses requisitos, como é que fica o meu rótulo, né? Então, vamos supor que eu atendo o requisito de, no mínimo, 30% de ingredientes integrais e eles são superiores aos refinados. O que a gente precisa? No painel frontal, né, do meu produto, eu declaro integral e a porcentagem de ingredientes integrais presentes. Isso é muito interessante,
para o fator de decisão do consumidor. Então, ele vai ver 30%, 40%, 50%. Então, é importante e a legislação prevê essa comunicação. Tá? No caso de produtos líquidos que tenham ingredientes integrais, a expressão integral deverá ser alterada, substituída com cereais integrais. Bom, quando a gente começa a trabalhar com alimentos integrais, a gente coloca mais fibra no alimento. E fibra tem uma capacidade grande de absorção de água, né? E a grande preocupação de nós, formuladores, é como manejar, é como lidar com essa água que está livre nessa formulação. Tá? Então, a gente deve colocar mais água. Né? Conforme a gente coloca mais água, o nosso alimento integral também tem mais fibra, a gente acaba enfraquecendo a rede de glúten, porque proporcionalmente a gente vai ter menos glúten, né? Nessa formulação. A gente está colocando mais água, colocando mais fibra. Menos glúten, então enfraquecemos a rede de glúten, é o primeiro desafio. O segundo desafio é a questão de perda de maciez. A gente tem fibra, a gente tem água, será que a água é suficiente? Será que essa água vai ficar presa após o forneamento? Então, existe um risco de perda de maciez. Além disso, uma perda de frescor ao longo do shelf life, se a gente não tiver essa água presa e bem equilibrada nesse sistema do alimento, que é bastante complexo. Um outro aspecto que a gente observa nos alimentos integrais, devido ao enfraquecimento da rede de glúten, é um menor salto de forno, ou seja, a gente acaba tendo produtos com menor volume. E aí, a gente hoje, nesse encontro, a gente vem propor algumas soluções tecnológicas para resolver os aspectos de perda de maciez, perda de frescor ao longo do shelf life, o menor salto de forno e menor volume. Uma das soluções, que são simples e antigas, é o uso de emulsificantes. Então, os monossidiglicerídeos, os tipos 90, eles são bastante efetivos para conferir maciez em produtos de panificação, para evitar a retrogradação do amido e manter um miolo mais macio e elástico. Então, isso já funciona para alimentos que não são integrais, mas um alimento com mais fibras tem uma demanda ainda maior, ainda mais importante, da presença de emulsificantes do tipo monossidiglicerídeos 90. Da nossa linha, a gente destaca o Lamimul-K, que é um emulsificante clássico, típico, usado em pães, em bolos, em panetones, em produtos de panificação, para evitar a retrogradação do amido, conferir maciez e para que o produto tenha um miolo mais macio. Tá? Mas, se a exigência for ainda maior, né, se eu quero ainda mais maciez, a gente apresenta ao mercado a linha Nutrisoft, que é de monossidiglicerídeos 90, com teor de iodo diferenciado, e que ele confere ainda mais maciez, né? Ele foi desenhado para pães suaves, e se o nosso desafio é manter um alimento integral ainda mais macio, a linha Nutrisoft de monossidiglicerídeos é uma alternativa bastante interessante e ela pode, isoladamente ou combinada com o Lamimul-K, né, que é a nossa linha básica, acabar redesenhando, acabar conferindo a maciez que normalmente é perdida em um alimento integral. Um outro problema e desafio de um produto integral é a questão do volume, né? Como a gente já comentou aqui nesse encontro, né, existe um enfraquecimento da rede de glúten, e a gente tem mais água aí no sistema também, devido à presença de fibras, e aí aquele salto de forno e volume de um alimento integral, ele normalmente é menor do que um alimento refinado. Tá? Então, para essa solução, né, para maciez a gente tem os monos, para salto de forno a gente fala do Datem. O Datem é um emulsificante que interage com o glúten, então ele fortalece o glúten e estabiliza, de forma que
Da mesma forma que os monos, ele acaba ajudando a conferir maciez, né? Mas um aspecto mais importante é a questão do salto de forno. Vejam esse gráfico, tá? Que é a questão do salto de forno com a dosagem do Datem. A gente vê que com o aumento, com a inclusão, olha, com a inclusão a gente tem um aumento expressivo do volume específico de um produto de panificação. E aqui nessa foto, né, aplicado em pão francês, tá, integral, a gente tem 100 Datem com 0,2 e 0,4. Então, aqui a gente observa como o Datem contribui de forma positiva para o incremento de volume de pães integrais. Por exemplo, é uma aplicação que o Datem é imprescindível para a gente resgatar a textura, volume de um produto integral. Mas, além dos emulsificantes monodiglicerídeos para maciez, né, do Datem, que vai também dar uma ajudinha na maciez e ajudar no salto de forno, aumentar o volume, a gente também tem hidrocoloides que têm esse papel. Nós temos o alginato da linha Algin M602, né? Porque o desafio é manter e agregar mais água no produto integral. Vejam esse teste aqui, é um pão integral padrão, e aqui com adição de 3, 5 e 10% mais de água, devido à presença de fibra e de fibras integrais naturais da farinha. Tá? Então, qual foi o desafio? O desafio foi colocar mais água e manter essa água no produto, para que essa água não se perdesse aí no forneamento. Então, esse é um teste que nós fizemos, agregando 0,2% do Algin M602 numa formulação de pão integral. Aqui é o padrão. E olha como ficou o rendimento desse pão, né? Como a gente mostra que a água ficou presa nessa formulação. Com 3% a mais de água, a gente ficou próximo a 2,6%. Com 5% de água, a gente teve 6,7% de água a mais no produto. E com 10% de água, a gente tem aqui mais ou menos 8% de água a mais no produto. Então, considerando aí até o erro experimental, né, a gente tem uma certeza que, adicionando o alginato, tá, a gente mantém essa água adicional que uma formulação de produtos integrais pede. Então, a gente não só coloca, mas a gente mantém essa água, dando ao produto um maior frescor, uma maior característica sensorial de frescor ao longo do shelf life. Além do que, a gente vai ter um produto com uma memória melhor, um produto menos quebradiço, que eu vou mostrar aqui no próximo vídeo. Nessa tela, a gente mostra outros benefícios do alginato M602, que são bem interessantes quando combinados com os nossos emulsificantes. Observem como ele melhora a memória de um pão, né? Esse pão aqui, ele vai ficar com uma flexibilidade, ele vai ter uma estrutura mais elástica. Isso é bastante importante quando a gente fala de produtos integrais. Aqui do lado esquerdo, a gente mostra também, tá? Aqui essa bisnaguinha sem o M602 e aqui como M602, a 0,2% e mais água. Como a gente aumenta o salto de forno, tá? Em resumo, com a nova legislação de alimentos integrais, novas tecnologias, novos ingredientes tecnológicos precisam ser incluídos. Tá? E aí a gente lista os emulsificantes, os monodiglicerídeos 90, para conferir maciez da nossa linha Laminul K e o Nutrisoft, o Datem que entra para, de forma expressiva, aumentar o salto de forno e o volume de produtos de panificação. E, por fim, o nosso alginato da linha M602, que vai nos ajudar a prender aquela água adicional que o alimento integral demanda, dando maior frescor durante o shelf life, ajudando também a conferir mais volume e melhorando aí a memória, né? A estrutura mais elástica de produtos de panificação. Então, o desafio é grande e a Vogler
tem em seu portfólio algumas soluções e colocamos à disposição o nosso centro tecnológico para orientá-los qual é a melhor solução para o teu produto. Ana, muito obrigada pela sua apresentação. Bom, queria dizer que além desse conteúdo que você está assistindo sobre produtos integrais, nós temos também um webinar completo sobre a legislação de redução de açúcar, sódio e gordura. Então, é um bate-papo sobre as dúvidas frequentes que o mercado tem, esclarecendo sobre essa legislação. E quero finalizar dizendo que o nosso time técnico e comercial fica à disposição, caso você queira saber mais sobre esses produtos que a Ana mencionou hoje, ou sobre outros produtos também. E dizer que nós estamos nas redes sociais. É só procurar pela Vogler, aqui no YouTube, ou nas outras redes sociais. E nós temos vários conteúdos sobre ingredientes para panificação e para vários outros mercados também. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.